Lá vou dar início aqui à apresentação do projeto de extensão Mais Ecossocial, realizado pelas professoras voluntárias André Stosch e Vera Freire, junto com os discentes das disciplinas de sustentabilidade urbana e transição ecológica em cidades. Esse projeto Mais Ecossocial é uma iniciativa do curso, né, que responde à urgência de repensar o planejamento urbano do Recife nessa ótica da resiliência. Então, principalmente por ser a capital pernambucana apontada como sendo uma das cidades brasileiras mais ameaçadas pelo avanço do nível do mar. Propõe-se, assim, uma aplicação de diretrizes de porosidade urbana e de soluções baseadas na natureza, num território de interesse social, contribuindo para processos de transição ecológica e promoção de cidades mais sustentáveis. Essa ação prática, ela se concentra no conjunto habitacional Sérgio Loreto, no qual encontram-se os moradores da antiga comunidade Roque Santeiro, palafítica, né, que era situada no bairro dos Coelhos. E aí a proposta de aproveitar de forma estratégica as áreas livres desse conjunto habitacional, buscando aí uma parceria, um engajamento com os moradores para a implementação do nosso projeto, do projeto deles. O projeto capacita os estudantes no desenvolvimento de planos, na integração com a comunidade, né, com metodologias de participação social e práticas colaborativas, estimulando principalmente o trabalho em equipe e o engajamento comunitário. Esse projeto, ele, digamos, é de pequena escala, né, e a intervenção, na verdade, pretende fortalecer, iniciar, né, esse hábito sustentável do espaço comunitário. Também contribui diretamente para os objetivos de desenvolvimento sustentável, referentes às cidades e comunidades sustentáveis, ao objetivo de alcance de agricultura sustentável e fome zero, e também, de forma mais ampla, uma ação contra a mudança global do clima, né, ampliando, assim, a resiliência urbana e promovendo um cenário de justiça climática. Aí o nosso território, né, esse perímetro aí destacando a ilha de Antônio Vaz, e em círculo aqui a situação onde está o nosso conjunto habitacional Sérgio Loreto, objeto do projeto. Então, para a realização disso, a gente tem como suporte teórico, principalmente, né, as estratégias de infraestrutura verde Pellegrino e o de porosidade urbana da arquiteta e urbanista italiana Paola Vigano, né, que defende muito a transição socioecológica, essencialmente a partir do engajamento comunitário. E sem esse engajamento comunitário, não adianta a gente estar adotando a cidade de infraestrutura verde. Então, a gente precisa ter essa sintonia das comunidades, das populações com essas ações. Então, não é à toa que a gente, junto com as equipes, trabalhou um mapa geral da ilha de Antônio Vaz, destacando as áreas verdes, que estão em verde, né, junto com essas manchas mais alaranjadas, que são as áreas de interesse social, né, levantadas pelos alunos. Então, aqui está o nosso conjunto habitacional Sérgio Loreto, e esses tracejados aqui, a partir de Pellegrino, né, a gente tenta aqui conectar esse sistema verde, adotando, né, esses eixos com outras tipologias de resiliência, sejam jardins de chuva, biovaletas, tentando assim buscar uma robustez em cima dessa visão mais ecossistêmica do território. E aí o conjunto habitacional estrategicamente localizado num dos pontos, né, que foram indicados aí como sendo importantes para ser dotado de infraestrutura verde, e também o próprio habitacional com suas áreas livres, né, já comentadas aqui. Aqui uma imagem mostrando as áreas livres do habitacional, essas aqui destacadas de verde, né? Algumas áreas são perímetros de estacionamento, outras estão sendo usadas como até para extensão de comércio, e a parte do estacionamento é uma área que a gente vem observado, que está sempre vazia, sem automóvel, que também pode, de repente, ampliar aí alguma área, algum bolsão, né, de horta comunitária. E aí o nosso contributo como arquitetos e urbanistas está nessa possibilidade, né, de
de desenhar a cidade, o espaço urbano, né, a partir dessa ótica, né, de espaços produtivos, buscando sempre esse engajamento social, buscando também espaços de interação, né, não só de uma comunidade específica, mas de um mix social também, e a intervenção também em áreas privadas, que aí está o exemplo do ecotelhado, né, dos Pequenos Profetas, situado próximo ao conjunto habitacional Sérgio Loreto. Que para ilustrar um pouco das nossas visitas de campo, o nosso processo de escuta, né, nossa aproximação ao irmão Miró, representante de rock santeiro, e que aqui, ao ser transferido para o habitacional, né, tem uma fala dele sensível, né, que ele se sente um pouco mais fragilizado, já que eles estão no processo aí de eleger síndicos, etc., então ele acaba que a sua liderança antes tão espontânea, né, dentro de rock santeiro, aí ela começa a ser, de certa forma, institucionalizada e fragiliza bastante a articulação dele com os moradores. Aqui abaixo, algumas imagens do que a gente faz também de visita de campo, visitando algumas hortas urbanas, junto com os discentes, né, para entender a lógica de plantio, conversar com as pessoas que cuidam, né, o que é que elas necessitam para manutenção, né, o tipo de plantio, quais são as espécies, né, porque isso daí é a ideia de um plantio para consumo da própria comunidade. Oi, meu nome é Camila Loyola, voluntária do projeto de extensão Mais Ecossocial. Eu e minha equipe, durante o processo, a gente ficou responsável pela catalogação das sementes e das mudas que iam fazer parte da horta. Além disso, a gente também descreveu um pouco como seria o manejo e a manutenção, e também quantificar outros materiais que fariam parte da horta para passar para o pessoal de orçamento. Nesse processo, a gente entende a importância da prefeitura como fornecedor, principalmente através da Secretaria de Agricultura Urbana, mas que, infelizmente, e atualmente, né, a comunidade tem essa relutância em relação às ações da prefeitura, já que atualmente eles não têm um líder decretado. Mas mesmo sabendo disso, a gente continuou nossas atividades em sala, a gente formou as equipes, a gente fez as atividades um pouco mais específicas de cada equipe, para no final a gente juntar e fazer um produto geral, mais completo. Mas a nossa expectativa é que, a partir do momento que a comunidade tiver um líder, né, que esse projeto saia do papel, entende o quão importante é o papel da horta comunitária no incentivo da agricultura urbana. Olá, pessoal. Meu nome é Wesley. O grupo que eu ficou responsável por coletar as informações com as outras equipes para nós fazermos a construção de um orçamento preliminar para a construção de uma horta comunitária dentro do habitacional Sérgio Loreto. Essa sinergia ela foi extremamente necessária para poder quantificar esses materiais e ter uma análise preliminar de tudo que seria necessário, bem como a experiência de conhecer áreas potenciais para a construção dos nossos pomares, da nossa horta, com a visita de campo e com as entrevistas com as lideranças. Bem, é importante essas duas falas dos dois alunos para mostrar esse engajamento, né, das equipes, essa sintonia. Então, a gente teve outros grupos que foram responsáveis em identificar as áreas potenciais, verificando sombra, sol, que tipo de plantio, tipologias de horta horizontal, caixotes, e aí eles iam elencando os materiais e dimensionando quantitativos também para trabalhar junto com o pessoal do orçamento, tipologias de hortas verticais, com aproveitamento de garrafa PET, né, como foi um exemplo também trazido até da própria comunidade Pequenos Profetas, situada ali perto. E eles traçaram também outras pesquisas de outros materiais alternativos, elementos de proteção, até chegar à simulação de um projeto preliminar, de uma primeira etapa que fosse plausível para essa implementação de horta no Sérgio Loreto.
E aí, nossa consideração principal está muito nessa situação, digamos, um pouco mais sensível, né, com relação a continuar com um processo de participação, né, da comunidade como um todo, como já comentado, né, esse processo de eleger o síndico levou determinadas pessoas a entrarem, né, digamos, numa disputa talvez saudável, né, para tomar o seu posto, né, institucional, né, concretizar formalmente. Esse processo de escolha do síndico é um processo que está sendo orientado metodologicamente, inclusive, pela Prefeitura do Recife, Secretaria de Habitação, o qual a gente não pode, né, interpor ou contrapor de forma alguma. Mas a intenção é que, assim que seja estabelecido, a gente continue com esse projeto para poder implementar, e o projeto mais ecossocial, ele continua, né, então não são só hortas comunitárias, a gente também pode, sim, engajar com a Prefeitura do Recife para projetos de florestas de bolso, como a gente chama, ou identificar outras áreas potenciais para essas ações, e quem sabe aí também captando recursos para implementação, porque requer de fato, né, um montante mínimo para a gente poder consolidar e materializar esse projeto. Obrigada.